Sou o pastor André Alexandre e venho mais uma vez, hoje à tarde, da parte de Deus, trazer uma reflexão para a nossa vida, para que Deus, através da mesma, possa estar assim, preenchendo o nosso coração. Eu gostaria de ler 3 versículos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 7, 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: Atávamos, feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Só gostaria de deixar esses 3 versículos para a nossa meditação. Nós sabemos que essa história é uma história real, é uma história que está relacionada à vida de um jovem de 17 anos, por nome José, filho de Jacó. O mesmo era um jovem que tinha sonhos, e a Bíblia nos relata que esse jovem até então ele não sabia o que Deus preparava, tinha preparado para ele. Mas a Bíblia nos mostra uma história de superação, uma história que traz para nós uma realidade a qual nos incentiva a não desistirmos e sabermos que Deus, Ele nunca perde em batalha. O Senhor, Ele sempre vai estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Se eu fosse dar um tema a essa história, eu daria o seguinte tema que nos traz a seguinte expressão: pode alguém arrancar a sua túnica ou as suas vestes, mas ninguém pode arrancar os teus sonhos. Eu sei que você tem sonho, porque todos aqueles que sonham têm expectativa de vida. E José, por ter contado os seus sonhos, José ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que certa feita Jacó pediu para que José fosse observar os seus irmãos, saber aonde seus irmãos se encontravam. José era um jovem obediente e José foi ao encontro dos seus irmãos, que segundo a palavra de Deus diz que eles estavam em Siquém. José chegando lá não encontra os seus irmãos. José encontra um homem que estava andando, diz a Bíblia, errantemente pelo caminho. E José tem um diálogo com esse homem. Nesse diálogo José pergunta a respeito dos seus irmãos e ele responde dizendo que tinha ouvido os seus irmãos conversarem. Seus irmãos tinham ido para Dotã e José seguiu. Só que José não sabia que as suas vestes, que a sua túnica seria arrancada. José estava indo por obediência, mas não sabia o que lhe esperava. E a Bíblia diz que quando José encontra com seus irmãos, os seus irmãos já no seu coração conspirava contra ele, já no seu coração a inveja já era visível naquele momento, porque assim que José ia se aproximando, eles disseram: lá vem o sonhador. Quando José chega, a primeira coisa que eles fazem é arrancar a sua túnica, jogar José na cisterna. José inocentemente não sabia por que estava acontecendo aquela situação. Em seguida, nós sabemos da história. José foi vendido aos ismaelitas e logo José foi parar na casa de Potifar.
José sofreu na casa de Potifar, pois o mesmo foi tentado. Em seguida, José foi levado à prisão. Foi quando José completa 30 anos. A glória de Deus já vinha se manifestando sobre a vida dele, mas quando José completa 30 anos, os sonhos de José agora seriam realizados. Os sonhos de José não pôde ser arrancado pelos seus irmãos e nem poderia ser arrancado por ninguém, porque os sonhos de José estavam dentro da vontade de Deus. Os sonhos que José tinha eram os sonhos de Deus. E o que me chama a atenção dessa história é que em meio a toda essa tribulação, em meio a todas essas dificuldades, Deus deu vitória a José. Porque no dia que José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, José ele foi levado à sala de Faraó. E Faraó, quando conta o seu sonho a José, José, por permissão de Deus, revela o seu sonho. E naquela revelação, Faraó reconhece que Deus era na vida daquele jovem. Faraó reconhece que na vida daquele jovem havia o Espírito de Deus. E ele declara isso abertamente. Poderíamos achar alguém que nem este homem, que há o Espírito de Deus. O que eu aprendo nessa tarde é que se você está passando por dificuldades, e se alguém está tentando tirar você dos projetos de Deus, se alguém está tentando humilhar você, se alguém está tentando tirar aquilo que Deus te prometeu, eu quero te dizer em nome de Jesus, que todas essas pessoas vão ser frustradas. Porque a Bíblia diz no Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. José foi tentado, José foi humilhado, mas os sonhos de José permaneceu com José, permaneceu na sua vida e o nome do Senhor foi glorificado. Porque lá na frente, José foi levantado como governador do Egito. O que Deus te prometeu, certamente Deus vai cumprir. O que Deus falou para você, certamente vai acontecer. É essa reflexão que eu quero deixar para a vossa vida, para a tua vida, para que você não desista, porque Deus tem muito mais reservado para você do que você imagina. Que Deus continue vos abençoando.